Bem-vindos. Hoje temos aqui uma fonte que é quase um microfilme de ação. É verdade. O cenário. A Taça das Nações Africanas de 2025 em Marrocos. Jogo de estreia, Zâmbia contra o Mali. Logo a abrir. Exato. A fonte é uma notícia muito curta, mas que contém um drama completo. Tem um herói, uma reviravolta bizarra e depois um alívio. A nossa missão é mesmo mergulhar neste instante para perceber como é que o momento encapsula tudo. É um caso de estudo perfeito sobre narrativa no desporto. Porque muitas vezes nós procuramos as grandes histórias na tática, na análise do jogo inteiro, mas a verdade é que às vezes a essência está toda concentrada em tipo 60 segundos de pura emoção. E este momento tem tudo. Tem tudo. O clímax, o anticlímax e a resolução quase em simultâneo. Certo. Então vamos desmontar isto. Primeiro, o cenário. Estamos em Casablanca. A Zâmbia, que não é das favoritas, está a perder por 1-0 contra uma seleção forte como o Mali. Sim, uma seleção com nome. E é o jogo de abertura da fase de grupos. Perder aqui significa entrar no resto do torneio com uma pressão esmagadora. E essa pressão de um jogo de estreia num torneio como a CAN é diferente. Não é um jogo de campeonato onde, há tempo para recuperar. Aqui, cada ponto é ouro. Claro. Uma derrota inicial pode minar a confiança de uma equipa de tal forma que o segundo jogo já parece uma final. Para os jogadores, o peso da nação nos ombros é real. E o relógio parece que anda mais depressa, não é? Muito mais depressa. Exatamente. E esse relógio já marca 92 minutos. Estamos em tempo de compensação. Para a Zâmbia, é aquele momento de tudo ou nada. O desespero. Sim, aquele futebol em que a tática dá lugar ao coração. A bola é bombeada para a área do Mali e no meio da confusão surge Patson Daka. A fonte descreve o momento de forma muito sóbria, uma cabeçada decisiva. A bola está no fundo da baliza, 1-1. A Zâmbia é salva no último suspiro. É um momento de glória pura. O herói que surge do caos. Patson Daka, um jogador habituado a grandes palcos, a fazer exatamente o que se espera dele. Decidir. E para os adeptos da Zâmbia, aquilo deve ter sido a redenção. Sem dúvida. Para eles, a redenção. Para os do Mali, é aquele silêncio gelado de quem já tinha a vitória no bolso. Num instante, a narrativa do grupo pode ter mudado completamente. Sim, e para a Zâmbia, o impacto psicológico deve ser brutal. Passam de uma derrota quase certa para um empate que sabe a vitória. Exato. De repente, a moral da equipa dispara. Sem dúvida. Este golo não lhes dá apenas um ponto, dá-lhes crença. É uma mensagem para eles próprios e para os adversários de que vão lutar até ao último segundo. É o tipo de momento que pode galvanizar um balneário. E para o Mali, isto é obviamente um soco no estômago. Mas será que um choque destes, logo a abrir, não pode também servir de alerta? Às vezes uma equipa precisa de um abanão? É um bom ponto. Em teoria, sim. Um momento de displicência que custa 2 pontos pode servir como lição. O problema é que, na prática, a sensação que fica é de fracasso. É o sabor amargo do isso. A dúvida. Exato. Em vez de saírem com confiança, saem com a dúvida a corroer a mente. Onde é que falhamos? E essa dúvida pode ser um veneno para o jogo seguinte. Por isso, a vantagem emocional está toda, mas toda, do lado da Zâmbia. E Patson Daka é o herói. O catalisador de tudo isso. E seria uma daquelas histórias perfeitas para o resumo do dia, se não fosse o que aconteceu 3 segundos depois. A glória transformou-se em pânico num piscar de olhos. O contraste é tão abrupto que parece ficção. É o que eleva este momento de interessante a inesquecível. A adrenalina do Daka devia estar a níveis estratosféricos. Ele marcou o golo da sua vida, provavelmente. E como diz a nossa fonte, em meio à emoção, ele decide celebrar. Só que não é uma celebração qualquer. Ele tenta uma acrobacia comemorativa. Uma escolha ambiciosa. Sim, a fonte refere que foi uma tentativa de cartwheel backflip, tipo um pino seguido de um mortal para trás. Especialmente depois de 92 minutos de esforço, os músculos estão fatigados, a coordenação já não é a mesma. É preciso uma confiança enorme ou, uma total ausência de pensamento racional. E o resultado foi o desastre. A fonte é muito gráfica. Caiu de forma perigosa sobre o pescoço. A minha primeira reação, honestamente, foi de incredulidade. Pois. Como é que um atleta de elite, naquele pico de adrenalina, comete um erro de cálculo tão perigoso? O estádio que estava em festa do lado da Zâmbia deve ter ficado mudo. Completamente. O herói, o salvador, está no chão imóvel. É surreal.
O que é fascinante aqui é que isto diz muito sobre o estado das celebrações no futebol moderno. Vemos uma tendência cada vez maior para celebrações que são uma marca registada. Certo. Pensemos nas danças do Griezmann, no Siu do Cristiano ou na pose do Haaland. Tornaram-se rituais de marca pessoal, coreografados, esperados pelo público, fazem parte do espetáculo. Mas isto parece ter sido o oposto. Não pareceu planeado, mas sim um impulso puro. Exatamente. E é isso que o torna tão chocante e, de certa forma, tão humano. O caso do Daka parece ter sido um colapso da marca, um momento de pura emoção não coreografada que correu terrivelmente mal. É mais autêntico. É quase mais autêntico e, por isso, mais perturbador. Não foi uma falha na performance. Foi um transbordar de emoção que o corpo não conseguiu executar. Mostra uma vulnerabilidade que raramente vemos. Num segundo ele é um super-humano que voa para marcar, num segundo seguinte é só um tipo que caiu mal e que podia ter a carreira em risco. Precisamente. E levanta uma questão sobre a pressão, mesmo que subconsciente, para criar um momento viral. Será que aquele impulso foi 100% espontâneo ou havia ali uma pequena voz a dizer faz algo espetacular? A fonte sugere que foi a emoção a falar mais alto e eu tendo a concordar. É a adrenalina no seu estado mais puro e perigoso. A mesma que lhe deu a força para o golo, tirou-lhe o discernimento para a celebração. Felizmente, o pânico não durou muito. O suspense resolveu-se rapidamente. A fonte diz que ele ficou apenas alguns segundos no chão antes de se levantar. Que alívio! Consigo imaginar o suspiro coletivo no estádio e de quem via em casa. Deve ter sido ensurdecedor. Sem dúvida. Uma queda sobre o pescoço é um dos piores pesadelos para qualquer atleta. O facto dele se ter levantado, mesmo que atordoado, foi um pequeno milagre. Sim. Transformou o que tinha potencial para ser uma tragédia numa anedota bizarra. A linha que separa as duas coisas é, como vimos, assustadoramente tenue. E as notícias posteriores, como a fonte aponta, confirmaram que ele não sofreu lesão grave. Pôde continuar a temporada. Ufa! O que significa que o susto foi, de facto, muito maior do que a consequência. O herói estava a salvo. De si próprio. É uma sorte tremenda e é essa ausência de consequências graves que nos permite agora dissecar o momento com certo distanciamento e até com um pouco de humor. Se ele se tivesse lesionado a sério, a conversa seria sobre irresponsabilidade. Claro, seria outra história. Como não aconteceu, torna-se numa história sobre a fragilidade humana e o lado insólito do desporto. E claro, no mundo em que vivemos, a história não acabou no relvado. A fonte termina a dizer que o momento virou assunto nas redes. Como não podia deixar de ser. Isto já era de esperar, mas a rapidez com que tudo aconteceu é impressionante. Diz tudo sobre a forma como consumimos desporto hoje. A experiência já não se limita ao evento. O segundo ecrã é quase tão importante. Este incidente tinha todos os ingredientes para se tornar viral. Drama, um protagonista famoso, um vídeo chocante e, mais importante, um final feliz. Que dá permissão às pessoas para fazerem piadas. Exatamente, sem sentirem culpa. Sim, a reação online deve ter sido uma montanha russa. Primeiro, a partilha do golo, a euforia. Segundos depois, a preocupação, os emojis de mãos a rezar, e assim que ele se levantou... A transição imediata para memes e piadas. Imagina a conversa no balneário da Zâmbia no dia seguinte. Ninguém o vai deixar esquecer isto. Então, Patson, marcaste um golo incrível, mas o teu mortal precisa de treino, não? Exato. É o tipo de história que fica para sempre associada a um jogador. É verdade. E a própria fonte capta bem o espírito da coisa ao concluir. Estamos no início do AFCON 2025 e já tem emoção de sobra. É uma metáfora brilhante. Este momento funcionou como o trailer perfeito para o resto da competição. Sem dúvida. Este incidente de 1 minuto encapsula a promessa de um grande torneio. Tudo pode acontecer. Podemos ter o golo mais espetacular, o drama mais tenso, o susto mais bizarro e o alívio mais profundo. Tudo na mesma jogada, quase. Por vezes, sim. É um aviso aos espectadores. Não pisquem os olhos, porque podem perder uma história completa. Mostra que o futebol é muito mais do que tática ou estatísticas. É feito destas narrativas humanas, de momentos que acontecem fora de qualquer guião. Então, se olharmos para o quadro geral, o que retiramos disto? Para mim, o mais incrível é como uma história com um arco narrativo tão perfeito
Clímax, suspense, resolução, aconteceu em tempo real, em menos de 1 minuto. Exatamente, vimos o pico do heroísmo desportivo com um golo que vale ouro. Imediatamente a seguir, vimos a personificação da vulnerabilidade humana com um erro que podia ter sido catastrófico. E por fim, a resolução e o alívio. Sim, o que permitiu que a história se transformasse numa anedota em vez de uma tragédia. É uma lição sobre a dualidade do atleta de alta competição. Passamos da euforia ao medo e de volta ao alívio no instante. É um microcosmos da experiência de ser adepta. Uma notícia que podia passar despercebida continha, afinal, uma história universal sobre triunfo, risco e fragilidade. E isto deixa-nos a pensar numa questão mais ampla. Este incidente com Pat Zandaka, quase cómico no seu desfecho, obriga-nos a refletir sobre o papel do espetáculo no desporto profissional. Até que ponto a expectativa de entretenimento, que hoje vai muito para além do jogo e inclui as celebrações, as polémicas, a criação de conteúdo, pode, mesmo que indiretamente, colocar os atletas em risco. E nós, como público, que responsabilidades temos na forma como consumimos e amplificamos estes momentos, que vivem perigosamente na fronteira entre o sublime e o perigoso? Patson